Agora, eu gostaria de sondar você quanto, politicamente, a atitude que você tomaria se estivesse em jogo uma mudança de sociedade mesmo, que atitude se poderia tomar em relação a esse uso dos meios de comunicação face a toda essa publicidade, a esses encartes de anúncios, de reclames, de venda, que hoje formalmente aparecem como encarte e mesmo a nível de minutos de duração. São espaços menores do que a programação, digamos assim, mas que na realidade são os fios que alimentam e que garantem o sistema todo funcionando. Numa mudança de sociedade, você veria uma alteração no papel desses meios de comunicação? Eu tenho a impressão, Sérgio, de que toda mudança, mesmo pequena, mas se ela é qualitativa em uma sociedade, ela altera necessariamente, cedo ou tarde, tudo isso. Por exemplo, eu posso te dar, a ti não, nem eu te dou, a ti eu te relembro, no campo mesmo da televisão, em duas sociedades capitalistas, a sociedade francesa e a sociedade suíça. Não? Porque hoje está lá o governo socialista, mas que não pôde fazer tão profundas alterações. Não? E nem por isso eu acho que está ruim. Eu acho que estão fazendo o que historicamente é possível. Mas você veja o seguinte, que a sociedade suíça e a sociedade francesa não aguentariam uma noite da televisão brasileira, nem norte-americana. E por quê? E, no entanto, são capitalistas. O povo suíço e o povo francês, eu tenho a impressão que fechariam as estações de televisão se fossem obrigados a ver um filme que normalmente leva 1h10 em 3. Porque cortando exatamente no momento mais gostoso, e aí lá vem a propaganda de 5 minutos. Quer dizer, na França era inviável isso, pelo menos no meu tempo e no teu lá. Sim. Na Suíça também, eu me lembro que se abriu a programação de televisão da parte noturna às 6 horas, 6 e pouco, havia 3 minutos de propaganda e acabou-se, até 11, quando fechavam. Você vê que bom comportamento, não todo mundo dormindo, etc. Entende? Quer dizer, era impossível. Um dia eu falei com os amigos suíços e franceses sobre como a televisão norte-americana e a brasileira funcionavam, e eles disseram espantados que não era possível isso. Entendo que eu estava exagerando. No entanto, são capitalistas também. Mas houve algumas mudanças na própria estrutura capitalista que levaram, como por exemplo, uma delas, talvez, o fato de as televisões, apesar de serem em Estado capitalista, serem do Estado, ou terem pelo menos uma cota maior de poder público, né? E foi possível, então, um certo maior controle do comando dos interesses comerciais, etc., industriais. Sim, porque aí nós temos claramente duas fontes de financiamento que contrapõem a escola aos meios de comunicação de massa. No caso da escola, nós temos, pelo menos em sociedade como a nossa, a predominância do Estado financiando. Isso. Né? No caso que deve ser, eu acho. Exato. E no caso dos meios de comunicação de massa, você tem a iniciativa privada, né, portanto, ligada à produção e ao consumo industriais, financiando esses meios de comunicação. Ora, é evidente que a relação entre a escola como agência, como instituição pública, né, a relação dessa escola com os meios de comunicação financiados, encalacrados na economia privada, com as características que a gente sabe que tem, é evidente que as pessoas precisam, dentro da escola, se vacinarem um pouco, a meu ver, com relação a essa ação mercenária, digamos, mercantil, que a televisão, o rádio, muitas vezes exercem, né? Quer dizer, no fundo, a programação que se apresenta nos nossos meios de comunicação, muitas vezes, funciona quase como que um brinde ao telespectador, ao ouvinte, pelo fato dele, em contrapartida, estar sendo informado de uma série de produtos e efetivar a compra desses produtos, né? O que manteria funcionando o sistema, né? Eu não diria, inclusive, que tudo que há na televisão, no caso nosso brasileiro, é ruim. Não, eu acho que há coisas, boas aí, há esforços realmente. Agora, eu te diria, voltando à tua pergunta, eu acho que com uma sociedade que mudasse um pouco, pelo menos, um pouco, no sentido de uma mais
concreta e avançada democracia. E aqui eu não quero dar nenhum atributo a essa palavra. Eu acho que o grande esforço que um governo democrático iria que desenvolver, que era um esforço político-pedagógico, não? Seria o de sem censuras. Não? Eu extinguiria logo esse departamento. Vá se especializar nisso no outro lugar, aqui não. Que departamento? Censura. Mas uma coisa que eu acho que se deveria fazer era, de um lado, um baita apelo constante, permanente, às emissoras de televisão, de rádio, tudo, no sentido de estimularem uma curiosidade crítica no telespectador, no ouvinte, e de evitarem programas domesticantes. Não? Mais uma vez se dirá que eu estou falando aqui idealistamente. Eu não diria que é idealistamente, porque eu não cheguei a falar, e não vou falar tampouco, em como conseguir isso, porque eu não estou com o poder na mão, não dá para pensar. Mas o que dá para pensar hoje é que era preciso fazer um apelo constante. Quer dizer, o instrumento ser posto a serviço da clareza, e não da mentira, e não da obscuridade, não? E não do dúbio, não? Mas da clareza. Eu até diria, às vezes, até do óbvio. Era preciso. E que do ponto de vista da política educacional se usasse o mais que fosse possível desses instrumentos. Dando-se, porém, desvelando-se esses instrumentos, entende? Desmitificando-se desses instrumentos. Para que a criança, o adolescente, não ficasse simplesmente diante dele como um fato consumado. Você já reparou? Porque, afinal de contas, a própria geração sua está diante de um aparelho de televisão como um fato consumado. Perfeito. Você simplesmente aperta o botão e o cara, a imagem chega. Você não sabe pirocas disso.